Então pensais em encher o celeiro, ganhar rios de dinheiro, ser feliz? Não aprendeste o que a palavra diz? Cuidado, louco, pode ser que daqui a pouco seja recolhida a vossa vida. Ajuntai tesouro, não a prata, o ouro. Que acúmulo levareis ao túmulo? Vida simples que não fenece é amor repartido. Jardim florido de rosas, violetas, o céu das borboletas. Amigo e amiga, estamos começando Versos e Preces, alegria de ter sua companhia todos os domingos aqui na TV Horizonte, nas rádios América e Cultura, emissoras da Rede Catedral de Comunicação Católica e Rádio Educadora de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. Estamos iniciando o mês de agosto, que na igreja é dedicado às vocações. Vocação é chamado, é resposta. Por isso, todos nós somos chamados à vida e a viver a nossa vida como serviço. E na igreja são diversos os ministérios, os carismas. Por isso, em cada domingo deste mês de agosto, vamos cantar, rezar, conversar sobre um ministério. Temos os padres, os leigos, enfim, os músicos, os artistas. E no programa de hoje vamos falar sobre a vocação do padre, a vocação presbiteral e rezar pelos nossos padres. Por isso que hoje, e pelos nossos seminaristas da Arquidiocese de Belo Horizonte e da sua diocese, da sua arquidiocese. Hoje eu recebo aqui, então, um grupo de seminaristas da Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo mais uma vez, Igor. Muito obrigado, Dom. E o Igor, além de todo o caminho vocacional, tem esse dom da música. Isso. E é músico, e tem o Core. Isso, estamos a serviço. E o Core é essa busca de testemunhar e de levar a alegria de Deus pela música e de suscitar também que outros possam doar a vida. Que bom. Bem-vindo também, Samuel. Samuel está aperfeiçoando aí na arte do canto. Tudo bem, Samuel? Tudo bem, graças a Deus. E o Felipe. Felipe, e você é o atual um dos coordenadores do SAVE, o Serviço de Animação Vocacional da Arquidiocese, juntamente com o Padre Wellington. Isso mesmo. Obrigado pelo convite, Dom Vicente, pela oportunidade de estarmos aqui. E junto com o Padre Wellington e outros 2 seminaristas, a gente compõe esta equipe arquidiocesana de animação vocacional. Daqui a pouco, então, nós vamos conversar com essa juventude aqui, ó, fazendo um bonito trabalho no Convívio Emaús, nas pastorais, na missão da nossa arquidiocese, levando a música, levando o testemunho e levando a palavra de Deus. É o momento de proclamar a palavra, vamos meditar a Bíblia, como fazemos em todas as programações, celebrando hoje o 18º domingo do tempo comum, iniciando o mês de agosto. Hoje também é o dia do Padre, celebramos e abraçamos a todos os presbíteros, nossos amigos de nossa igreja. Estamos celebrando São João Maria Vianney, conhecido como Cura d'Ars. Vamos ouvir o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. Jesus nos diz que a vida de um homem não consiste na concentração de bens. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem nunca me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância,
porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Mestre, peça ao meu irmão que reparta a herança. Um pedido simples, faz parte da vida. Veja a preocupação dessa pessoa que se aproxima de Jesus. Certamente Jesus enxergou ali um excesso de preocupação com os bens materiais. Ele disse, faz essa recomendação Jesus usa uma metáfora, uma parábola. A partir dessa história, ele conta então a essa pessoa que um homem encheu o seu celeiro, sonhando em ser pleno, em ser feliz. Olha, a preocupação só de acumular, é o perigo da ganância. E Jesus fez esse alerta: quem garante que depois do celeiro cheio haverá muito tempo para se viver? E disse, louco, hoje mesmo a sua vida será recolhida. Por isso essa história nos toca não para a gente desprezar os bens, o nosso conforto, a busca pela dignidade da vida, mas ela chama a atenção nossa para que a gente possa colocar o que é essencial no centro. A palavra de Deus, a intimidade com o Senhor, a caridade, a fraternidade, a divisão e a partilha dos nossos dons. Nunca a ganância e a concentração, porque isso já está fazendo tão mal para a nossa humanidade, não é mesmo? Quanto desastre, quanto crime, quanta tragédia por conta de algumas pessoas que são donas, acham que são donas do mundo e detêm tanto poder e tanta riqueza para quê? Para causar injustiça, só isso, só serve para isso. Vamos aprender da palavra de Deus, então, essa força da gratuidade, da divisão e da partilha, que é o principal da nossa vocação cristã. É por isso que hoje nós estamos aqui com a juventude da Arquidiocese de Belo Horizonte, inaugurando o mês vocacional e trabalhar um pouquinho nesse domingo, Felipe, essa questão da vocação do padre. Vocês são 3 jovens que estão discernindo a vocação, crescendo, amadurecendo a vocação de vocês. E talvez um pouquinho para a gente começar da sua história vocacional, de onde você vem, como é que começou, né, esse caminho vocacional. Não vai dar para todos contarem a história, mas vamos deixar aqui o Felipe, que é um dos coordenadores do Serviço de Animação Vocacional da Arquidiocese. Desde muito cedo eu sempre quis ser padre. E aí comecei logo a me engajar na pastoral dos coroinhas, a contragosto do meu pai, que não queria que eu fosse para a igreja, que não queria que eu fosse padre, porque filho único. Então ele estava pensando nos netos, na família. E aí comecei por conta própria, com os 10 anos, a buscar a igreja. Você é de onde? De Belo Horizonte? Eu sou de Belo Horizonte mesmo, natural de Belo Horizonte. E a paróquia de origem, paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui em Contagem, próximo aqui do Convívio Emaús. E aí, cada vez mais foi crescendo esse gosto pela igreja, pelas coisas da igreja, por Deus. Aos 13 anos, comecei a participar dos grupos de oração da Renovação Carismática Católica, e sempre esse chamado ardia no meu coração, e até que aos 17 anos procurei o seminário pela primeira vez. Fui orientado pelo padre Marcelo do Carmo, na época, que me acolheu bem. Por uma coincidência, eu acabei fazendo a filosofia fora do seminário. Cursei a filosofia na UFMG e, terminado o curso de filosofia, procurei novamente o seminário, onde me ingressei e tenho sido muito feliz nessa caminhada. Você está na teologia? Isso, no último ano de teologia. Para que a gente possa, então,
dar sequência a um testemunho desse tão belo e tão jovem. Vamos terminar esse primeiro bloco do nosso programa com a canção vocacional. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga, esconder-me, ir longe de ti. Mas tua força venceu-me ao final, eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu fico tentando compreender o que nos teus olhos pôde ver. Aquela mulher na multidão que já condenada acreditou que ainda havia o que fazer, que ainda restara algum valor. E ao se perder em teu olhar, por certo haveria de vencer. E assim fizeste a vida retornar aos olhos dela. E quem antes condenava se percebe pecador. Teu amor desconcertante, força que conserta o mundo. Eu confesso não saber compreender. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender este jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender que aqueles que escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. Humano demais. Que tem tudo a ver com o tema da vocação, que é essa coisa da vocação à vida, uma vida que é um dom extravagante de Deus, uma graça enorme que nos acumula de tanta coisa boa e a gente não pode pensar que é só para a gente, né? É para todos. Deus que busca aquele menorzinho lá no meio da multidão. Muito lindo.
E aqui eu estou com esses 3 jovens que são seminaristas da Arquidiocese. Felipe contou um pouquinho da sua história vocacional. Vocês 3 estão... Você está na teologia? Samuel também? Estou no 3º ano de teologia. 3º ano. E eu também estou no 3º de teologia. 3º de teologia. E moram aqui no Convívio Emaús. Vamos falar um pouquinho então do nosso serviço de animação vocacional. A sede é aqui no Convívio Emaús. E como que os jovens fazem? Qual o processo de acompanhamento, de contato? Felipe? O processo de acompanhamento é por meio dos encontros vocacionais que acontece todo o primeiro domingo do mês no Convívio Emaús. O jovem que sente então o chamado, que está aquele incômodo muito comum, né, na nossa virada ali da adolescência para a juventude. Aquela interrogação. O que eu vou ser da vida, né? Pode procurar partilhar um pouco da sua vida lá no Convívio Emaús. Nós estamos funcionando todos os dias, de 8 às 22 horas. Então, o jovem que tem o interesse pode entrar em contato pelo telefone que vai estar disponível aqui e falar que quer um acompanhamento vocacional, que está desejando discernir a sua vocação específica. E lá, então, vai ter os padres, alguns dos seminaristas disponíveis para escuta, para ouvir um pouco da história e, assim, ir percebendo os sinais vocacionais do jovem que é chamado a fazer esse caminho. E lembrando também que essa pastoral vocacional, essa cultura vocacional, talvez o jovem fique pensando, será que se eu entrar em contato eu já tenho que fazer um caminho para ser padre? Muitos que fazem contato, acompanhamento, fazem mesmo um processo de discernimento de vida. Exatamente. Isso é bonito no nosso acompanhamento. Né? Não quer dizer que ligar para o Convívio Emaús a pessoa vai ser padre, né? Mas pode ali discernir a sua vocação específica, se é chamada ao matrimônio, se é chamada ao ser leigo consagrado, ou se é chamado serviços ao serviço na comunidade, né? Esse florescer vocacional, isso é muito importante. Você está lá com mais outros colegas nesse trabalho. Isso, tem o Sérgio e o Rafael. E a coordenação é do padre Wellington Santos, que é formador. Exatamente, formador da filosofia. Há encontros, convivências? No momento, nós ainda não temos um encontro de convivências aberto para as demais vocações. Mas o encontro é específico para a vocação sacerdotal diocesana, que acontece todo primeiro domingo. No mais, é um encontro, um contato pessoal do padre Wellington com os jovens vocacionados. Agora eu vou perguntar uma coisa que eu venho de congregação religiosa, aí os 3 podem comentar. Quando eu cheguei na Arquidiocese como bispo, eu sou religioso, carisma redentorista eu conheço bem e sei o que é a vida religiosa e a vida diocesana. Aí eu pergunto a Dom Valmor, quais as características da diocesaneidade? O que faz um padre diocesano no sentido assim da sua mística e do seu viver? Claro que tem muita coisa, não dá para a gente esgotar aqui. Igor, o que você acha uma característica assim do padre diocesano? É encontrar Deus na realidade em que a gente está, porque o padre diocesano, ele acaba que é bem mesclado, né? Então, ora você está numa paróquia mais estruturada, ora você tem que ir para uma região rural, ora você tem que estar num vila e favela. Então, é estar aberto à graça de Deus que não escolhe lugar para se manifestar. Samuel. Diria que o padre diocesano tem como característica principal a sua abertura, né? Abertura à diversidade, ao encontro, à surpresa, eu diria. Felipe. Usaria até mesmo a palavra do Dom Valmor, ser especialista em relacionamento. Ser capaz de colocar-se a serviço do outro e acolher o outro como ele é e na circunstância em que ele se encontra. Que bom que vocês estão crescendo nessa mística de abertura, porque, por exemplo, uma estrutura como a Arquidiocese de Belo Horizonte, tão grande, se a gente crescer com uma perspectiva muito fechada de igreja, porque olha a vastidão, uma hora, como vocês disseram, não pode estar aqui numa comunidade de periferia ou no centro, em tantos lugares. Importante essa comunhão, essa sensibilidade do pastor que vai ao encontro do povo. E aquele povo que Deus vai nos conceder. E ali está. Eu gosto muito de uma expressão que alguns padres usam, né? O padre diocesano, ele tem que estar sintonizado no coração do povo, né? Sim. Tem que ser amigo da sua comunidade, da sua paróquia, da sua igreja. Será que dá tempo ainda para a gente cantar um pouquinho mais a vocação? Que bom, desejar a vocês assim
muita perseverança e juízo, hein? A igreja precisa muito de uma nova geração aí para a evangelização, para a missão, e a arquidiocese também. Com certeza. Qual que é a canção que a gente pode... Vamos cantar agora Promessas do Bom Pastor, já falando um pouco do carisma do padre diocesano, lembrando que o nosso modelo e a nossa referência é sempre o coração de Jesus, Bom Pastor. Então eu, antes de vocês tocarem, marcando isso aí, que o nosso espelho é o bom pastor, Jesus que dá a vida pelas suas ovelhas, aí tem uma questão assim que para a vida religiosa, nós vamos falar em outro momento da vida religiosa, é interessante, tem uma diferença muito grande. Assim. Claro que muitas coisas a gente se encontra, mas eu acho que a oportunidade até para o amigo e amiga acompanharem num próximo programa, vamos falar especificamente da vida religiosa, dos carismas da vida religiosa. Há bastante diferenças, mas a comunhão nossa é a mesma, de se doar a vida em prol de nossas comunidades, em prol de nosso povo. E o bom pastor é o modelo para todos nós. Sim. Vou sair pelos prados buscando ovelhas que estão sem pastor. Eu as trarei com carinho, de volta sem fome ou temor. Nos meus ombros ovelhas feridas, sem dor poderão descansar. Devolverei os seus campos, darei novamente a paz. Sou rei, sou o bom pastor, vinde ao banquete que vos preparei, e fome jamais tereis. A quem vamos, ó Senhor? Só tu tens palavra de vida e te das em refeição. Eu conheço as ovelhas que tenho, e todo o rebanho minha voz. Se chama então pelo nome, a ovelha virá bem veloz. Buscarei os cordeiros distantes, e em mim terão forças e amor. Farei somente um rebanho, e eu mesmo serei o pastor. Sou rei, sou o bom pastor, vinde ao banquete que vos preparei, e fome jamais tereis. A quem vamos, ó Senhor? Só tu tens palavra de vida e te das em refeição. Sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Este é o Versos e Preces, o seu programa que falamos de cultura nas manhãs de todo domingo aqui na TV Horizonte. Estamos hoje
recebendo e conversando, escutando canções vocacionais, porque começamos o mês de agosto e também falando sobre o processo de formação do padre diocesano e da vocação diocesana. Aqui comigo os seminaristas da Arquidiocese de Belo Horizonte, que integram a Pastoral Vocacional, o SAV, o Serviço de Animação Vocacional, e também o CORE, que é o Coral e Orquestra Emaús. Muito obrigado por essa presença tão jovem. Eu vou passar a palavra para vocês para os recados já finais, lembrando que também aproveitamos para pedir a Mãe da Piedade, Nossa Senhora, modelo e madrinha de todas as vocações, que proteja cada um de vocês no caminho vocacional. Que ela que é a nossa madrinha mineira, né? Lá do alto da Serra da Piedade, possa cobrir aí toda a nossa juventude, para que a gente possa construir na diversidade de nossas vocações e também, por que não, na presença de bons padres em nossa sociedade, construir uma igreja mais aberta aos novos tempos, mais missionária e uma juventude mais comprometida com o nosso mundo, para que ele cresça, sobretudo em igualdade. Igor, Amém. Seu recadinho final. Eu quero agradecer ao senhor pela oportunidade de estar aqui e divulgar o CORE, né, que é o Coral e Orquestra Emaús, do nosso seminário, e pedir a sua ajuda para que nos siga no Instagram, Coral e Orquestra Emaús, no Instagram, e também deixar o meu contato, caso você queira nos ajudar de uma forma material, se você tiver boas ideias também para nos ajudar a crescer e a divulgar a música de igreja que promove mais do que um bem-estar, né, que dá sentido à nossa vida, você pode entrar em contato no 319-9811-0202. Samuel. A minha palavra é de agradecimento pela oportunidade e dizer para quem está em casa e se sente chamado que a vocação é uma grande aventura, né? E que seguir a Cristo não nos tira nada, muito pelo contrário, né? Encontrar nessa vocação uma oportunidade de fazer da vida maior do que ela mesma nos dá este sentido maravilhoso de entrega, de ser padre, que eu acho que é tão necessário para os nossos tempos, né? Então eu diria não ter medo de dar o seu sim, de se comprometer, de abrir o coração, porque Cristo e sua igreja precisam muito. Felipe. Primeiramente, agradecer mais uma vez ao Senhor pelo espaço, por estar permitindo que o SAV mostre um pouquinho a sua cara, e dizer a quem está nos acompanhando que toda vocação é fruto das orações de um povo. Todo padre, de modo muito específico, mas toda vocação a serviço da igreja, nasce da resposta de Deus à oração de um povo. Então, se você que está nos acompanhando, a gente pede isso, reze pelas vocações. Peça ao Senhor que envie operários e santos colaboradores, não somente para o presbitério, mas em todas as áreas da igreja, para que a nossa igreja possa cada vez mais crescer e propagar este reino ao mundo. É importante também a gente ter essa consciência de que, não se esqueça, a vida é a nossa primeira e mais sagrada vocação. Não teremos bons padres, bons músicos, bons artistas numa cultura de morte. Então, primeiro, essa sacralidade da vida. E é interessante vocês saberem, eu estou vindo de um encontro recente, de um seminário de preparação para o Sínodo da Amazônia, que vai acontecer no final do ano, como que hoje nós estamos também vendo a urgência de não ficar, achar que a gente como ser humano é isolado do resto da criação. Hoje a gente fala muito da perspectiva também de integrar a questão vocacional como um conjunto, uma visão holística de que a própria natureza, a própria criação é uma grande graça de Deus. Talvez por muito tempo a gente desvinculou essa coisa da fé, da ecologia. O que tem a ver, né? Igreja com ecologia, mas como que nós vamos viver sem a água, sem a natureza, sem o ar puro? Por isso que esse aspecto da vida também vamos meditar num outro momento aqui em nossa programação, essa abertura. Eu creio até que, Felipe, não sei se você concorda comigo,
O padre deve ser aquele que zela pela dimensão maior de toda a vida. Sim. Não só É um pastoreio da vida. Isso mesmo. O cuidado da vida desde a sua concepção até o envelhecimento e sua morte natural, né? Zelando principalmente pela dignidade da pessoa. Que hoje a gente vê isso roubado em muitas circunstâncias da nossa sociedade, como o senhor bem disse. O padre deve ser aquele primeiro que levanta a voz para defender a vida e defender uma vida digna em toda circunstância. E a integração é até uma coisa até que pode ajudar muito na nossa liturgia, por exemplo, a integração de tudo isso com o espaço, com a natureza, ajudando a comunidade a crescer na consciência de que tem que preservar o seu rio, a sua fonte, não jogar um lixo na rua e assim. Eu acho que hoje o padre tem que ter essa sensibilidade geral para cuidar do nosso planeta, da nossa vida. Sim. Nós não estamos soltos no mundo, nós estamos inseridos num contexto maior de vida que passa também pela criação, né? E que bom que o Papa Francisco tem nos chamado a atenção nisso, para lembrarmos que nós precisamos cuidar com muito zelo da obra da criação. Ficar atento, hein, Igor, com a música. Pode deixar. Tem tudo a ver com ecologia também, não tem? Sensibilidade. Sim. No cântico da liturgia das horas, né? Baleias e peixes, bendizei o Senhor, mares e campos, bendizei o Senhor. Então, a própria igreja, na sua literatura e na sua riqueza bíblica, ela nos ensina que nós não estamos sozinhos, né? Deus nos criou. Nós vamos agora terminar o nosso programa e vamos fazer da seguinte maneira. Eu vou gravar aqui com vocês uma oração que vai ficar como a oração do mês vocacional. Ela foi escrita por Dom Valmor, nosso arcebispo e presidente da CNBB, por quem também nós rezamos, para que ele seja um bom pastor para toda a nossa igreja do Brasil. E essa fica como a oração mais nova aí de nossos trabalhos vocacionais. E depois vocês terminam com uma canção. Você pode fazer um solo para a gente rezar? Amado Pai misericordioso Deus, de vós recebemos o dom de viver para servir. Agradecidos somos por vosso Filho, Salvador e Redentor do mundo. Sentimos em nossos corações, com alegria, ecoar sua palavra amorosa. Como o Pai me enviou, eu também vos envio, fazendo-nos participantes na sua missão, acendendo em nós a chama vocacional, sustentados pelo sopro do vosso Divino Espírito Santo, na tarefa missionária de promover e defender a vida a caminho do reino. Fecundai o nosso coração e a nossa mente, ajudando-nos a compreender que somos um só corpo na Igreja de Cristo, para desdobrar nossa fé em gestos de solidariedade fraterna, na superação dos desafios da sociedade, amparando os mais pobres. Despertai a nossa consciência para o compromisso com o bem e com a justiça, preservando a casa comum, cuidando uns dos outros com a ternura e disponibilidade, assumindo serviços. Deus de amor, que a riqueza de nossas aptidões e dons faça de nós todos uma igreja missionária em saída, para que o mundo creia e sejamos um, como sois vós, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
ti,